Boa tarde, pessoal. Tudo bem? Então, a gente vai começar agora nessa live com o nosso super convidado, Pedro Correia, né, que vem estar lá em Portugal e vai compartilhar algumas coisas conosco. Então, a gente vai esperar todos vocês chegarem, né? Eu quero agradecer a todos que puderam, né, que estão aqui participando. Boa tarde a todos. Oi, Raquel, Mônica. Vamos lá, a gente vai falar um pouco sobre empreender, sobre empreendedorismo. Vamos trazer algumas informações, né, para esses dias que a gente está vivendo. É, refletir um pouco sobre o que é empreender de fato dentro do mundo dos negócios, na nossa própria vida. Né? Vamos refletir um pouco com isto. Vamos ver se a nossa conexão vai nos Alô, ajudar. bem-vinda. Como estás? Estás-me a Oi, ouvir? oi, Ok. boa tarde. Como é que estão as coisas? Ok, pronto. Nós Bem-vindo, estávamos. bem-vindo todos vocês que estão aqui, né? Boa tarde, Pedro. Boa noite, Pedro. Boa noite. Olha, eu estou no escuro. Passa a expressão, não é? Porque hoje não sei o quê. Hoje estou mais Estamos, escuro. Estou um pouquinho mais escuro que o normal. Mas pronto. Acho que dá para ver, não dá? Dá. Ok. dá para ver. Vocês estão me vendo? Dá Tá conseguindo me ver, né? perfeitamente. Então, ótimo, Já muito bom. já Vamos sabemos lá. que a rede está com alguma complicação. Bom, hoje o tema é meu, não é? Hoje escolhi empreendedorismo, Verdade. não é? E escolhi um empreendedorismo diferente, uma Vida forma de empreender épica, diferente. Pois é, a vida é épica. E porquê que é uma vida maravilhoso. épica? Porque nós todos temos a tendência de criar uma vida épica e queremos uma vida muito grande, toda ela muito cheia de coisas e de carros e de Porsche, Lamborghinis e Bentleys. E a verdade é que a vida épica muitas das vezes não tem nada a ver com isso. Tem a ver também com os nossos propósitos, às vezes mais simples, e que ela começa a ser construída numa base piramidal mais baixa, que é a nossa família. E que, de facto, quem quer ser também um empreendedor, Sim, nossa. e também escolhi este tema porque neste momento nós estamos numa situação muito interessante, para muitos, muito mental, muito, todos nós, Augusta, todos nós muito preocupados com muitas situações que estão a acontecer, muito mentais e muito pouco ligados, possivelmente, ao nosso coração. E o empreendedorismo, ele começa por nós, começa pelo base. E qual é a base? Sou eu, és tu, somos todos aqueles que têm as ideias, porque no mundo em que as coisas são difíceis, há empreendedores para tudo, não é? Fundamentalmente é isto. Sim, sim, O que é é que eu quero dizer? verdade. Exatamente. Sim. Porque é que eu escolhi exatamente este tema do empreendedorismo e de uma vida épica? É que nós podemos construir. Eu vou-te contar, eu já te contei o meu sonho. Eu tenho um sonho. Vou contar. Vou contar, depois acho que todas as pessoas que vão ver esta live, eu vou-lhes dizer, Conta pra não digam gente o nada. seu sonho, Pedro. Eu tenho um sonho meu, e um dos sonhos que Vai eu ficar tenho, gravado, hein? Vai pro nosso canal. e eu vou ter que me comprometer um Aham. dia a fazê-lo, e se calhar provavelmente eu estou a fazê-lo desta forma porque eu vou-me comprometer um dia a fazê-lo. Um dos meus sonhos é realmente poder abrir escolas e poder alimentar pessoas que têm. Um deles é poder alimentar pessoas que têm fome. E provavelmente começar pelo meu país e servir refeições. Arranjar a forma de servir refeições. Através de uma fundação, por exemplo, quem sabe. São sonhos grandes, mas são sonhos. Uau. Outra coisa que gostaria de fazer era abrir duas Nossa. escolas em África. Não sei aonde, Deus há de me dizer aonde, porque quanto maior for a nossa consciência, quanto maior for a nossa educação, deixamos provavelmente de precisar de tanta situação fechada em termos de governos. Isto é uma das formas também de nós empreendermos. É o empreendedorismo social, que pode ir à Sim. margem e pode construir a nossa vida épica, independentemente de termos uma empresa, termos empregados ou sermos só nós próprios os nossos próprios empregados. Ser empreendedor não é sinónimo de termos uma vida, boa noite, Rosie, de termos uma vida
única e exclusivamente virada para ganhar dinheiro. Ganhar dinheiro é importante, mas podemos também ser a Sim, moeda de troca, que o sim. dinheiro é energia, ou seja, podemos construir uma vida épica quanto mais nós demos aos Uhum. outros. Isto quer dizer, bem-vinda Daniela, e o que isto quer dizer Oi, essencialmente é que Daniela, boa nós, tarde. a burocracia é o que tiver que ser. Mónica, a burocracia é o que tiver que ser. Não importa. Oi, Mônica. O que importa é a energia. Porque repara, o dinheiro não é nada mais, nada menos do que energia. E se eu consigo gerar dinheiro, por que é que eu não funciono? Por que é que eu não consigo que a minha energia, por exemplo, seja, Mónica, mais uma vez, olá, e que a energia seja realmente muito mais virada para um investimento também no ser humano. Porque isso também vai gerar dinheiro, vai gerar fundos, vai gerar riqueza. Se eu tiver crianças no todo o mundo que tiverem a sua riqueza, elas provavelmente elas vão também com certeza gerar, gerar muito mais possibilidades para sermos mais ricos todos. Esta é a ideia. Obrigado, Augusta. E isto quer dizer o quê? Que nós podemos ter uma vida equilibrada e sermos empreendedores na mesma. Porque uma das coisas que corre hoje em dia, e porque é que eu escolhi este tema, não é, Bárbara? Porque este tema tem exatamente a ver com isto, com Sim, aquela possibilidade que nós temos de evoluir enquanto seres humanos. E muitas das vezes nós vemos pessoas que são grandes empresários e a vida delas, pessoal, parece que se eclipsou. As esposas não falam com eles, os filhos não querem saber de rigorosamente nada e têm vidas familiares que por si próprias às vezes não são muito eficazes. Não é? Digo eu. Chá, chá. na vida pessoal, as famílias, chá, peraí, ó, tchim, tchim, tchim. O meu é de camomila, com uma O meu é hortelãzinha. de Então, às café vezes, canela. que delícia. Então, às vezes a vida está organizada dentro da empresa, os negócios estão indo muito bem, mas dentro da minha casa, como é que tá? Né? A gente sabe que Pode a não estar palavra tão bem, não é? empreender fala de pode não estar tão bem. Então, eu acredito que o empreendimento passa muito pela questão da vida da humanidade. Tanto empreender com as pessoas que trabalham, colaboram, os meus colaboradores, dentro do negócio, com a minha vida pessoal, e aí, como você disse, dentro da minha casa. Porque Isso é um empreender negócio. tem a ver com decidir, com realizar, com botar para executar. Como eu vou executar algo se eu não estou conseguindo gerir a minha própria casa? Não, eu posso construir uma Se eu não empresa consigo gerir a fantástica. minha personalidade? Repara, Uhum. eu posso construir uma empresa fantástica, mas o meu edifício vai se desmoronar. A empresa, ela por ela própria, ela vai funcionar de acordo com aquilo que eu vou espelhar para a empresa. Provavelmente vou ter empregados que não são satisfeitos, provavelmente vou ter uma produção que podia ser muito maior e não é, porque eu não tenho minha energia bem resolvida para funcionar. Isto tem a ver exatamente com uma produtividade máxima. Ora, e uma das coisas que eu vejo muitas das vezes a nível dos negócios é que as pessoas vão para o exterior, vão criar para o exterior e esquecem-se que o seu edifício interior é muito maior. E que depois, quando o edifício se desmorona, quem lá está ao pé não é ninguém. Isto já vamos naquela velha história do Uncle Scrooge, do romance de Charles Dickens, em que o Scrooge, de facto, tinha um sucesso enorme, não é? Mas que, de facto, em termos familiares, viu-se completamente sozinho na Era um, realidade quando foi visitado pelos vários fantasmas, não é? era um E isto, fracasso, né? Era um fracasso, assim, um um insucesso. Vamos fracasso, dizer insucesso, para não ficar tão pesado. um insucesso também do ponto de vista social. Ou seja, ele tinha um negócio com sucesso, mas a vida dele era tudo menos épica. A vida dele era tudo menos uma vida que, de facto, nós pudéssemos verificar que era uma vida muito mais, como é que eu te explicar? Muito mais completa, muito mais complexa. As, as pessoas muitas das vezes não imaginam. E eu vejo, por exemplo, exemplos muito simples. Repara, temos um exemplo tão grande, Steve Jobs, não é? Para quem não sabe, pronto, Sim. eu já estive ligado a essa empresa. E isso, pronto, tudo tem a ver exatamente também com essas situações. Steve Jobs era nada mais, nada menos, portanto, que uma pessoa com uma humanidade extrema.
E a verdade é que ele Sim, produziu. Reparem, ele teve uma série de fracassos com a empresa que ele construiu. Ele construiu a Apple e a Apple foi construída, foi afastado porque a visão dele não era eficaz para aquilo que eles queriam para a empresa. E depois, mais tarde, voltou para a Apple como presidente honorário, que ele nunca mais o iriam destituir. Repara a força que este homem teve para viver o seu sonho, de acordo com os seus padrões morais. E nós sabemos perfeitamente que, como humanista, Steve Jobs era um grande humanista, era uma pessoa e é uma pessoa que ainda hoje em dia nós temos todo o cuidado e todo o prazer em citar em frases e de um momento para o outro a verdade é que enquanto empreendedor este homem teve ideias geniais, não é? Já agora, para quem não sim. sabe, já agora, para quem não sabe, o símbolo da maçã envenenada tem a ver com. Eu vou dizer, vou contar esta história. Muito rápida, muito breve. Você vai. A maçã, a maçã da Apple está mordida, certo? Ela está mordida porque ela pertence, ela portanto é um símbolo de um grande, repara na humanidade, das pessoas que fizeram a Apple. Ela é o símbolo de um grande, grande decifrador de códigos e matemático inglês. Agora não me lembro o nome dele. Agora de repente o nome dele veio-se. Eu depois mais tarde colocar para quem quiser eu direi. E este senhor era gay. E enquanto na Segunda Guerra Mundial ele conseguiu decifrar grande parte dos códigos da Enigma, ele era um grande matemático, ele construiu um supercomputador, ajudou a construir um supercomputador que conseguia perceber, conseguiu decifrar muitos dos códigos da minha Enigma, que era uma máquina de codificação alemã, e ele conseguiu realmente perceber toda a inteligência colocada por trás dessa máquina e não só, e conseguiu decifrar códigos importantíssimos para que os aliados ganhassem a guerra. Grande e enorme matemático. Só que, passados 10 anos, os ingleses, porque era proibido ser gay nos anos 60, 50, 40 e 50, ok? Como já não era necessário, ele foi preso por ser gay e foi submetido à castração química, ok? Ele, como era um gênio e foi o pai de tudo o que era a computação, ele injetou uma maçã com cianeto e mordeu-a. Foi assim que se suicidou. E Steve Jobs, na sua humanidade, Steve Jobs e não só, portanto, quem estava ligado na altura também à Apple e quem esteve ligado à empresa, esteve também muito bem colocado, tiveram a ideia realmente de honrar esse ser humano que contribuiu tanto para o desenvolvimento tecnológico. E repara na humanidade que está por trás. Isto é empreendedorismo humano. Isto é nós sabermos que as coisas vão longe porque o que está por detrás permite que... Oi, é a Claudinei, não é? Oi. Boa tarde, Claudinei. Que bom nos assistir. Gratidão. E isto tem exatamente a ver com isto. Com uma ideia de alguém que passou dificuldades como passou Steve Jobs e realmente conseguiu. Isto é uma vida épica. Ele faleceu, mas nós falamos dele. Ele deixou um legado enorme. Ou seja, ele cuidou do seu templo interior. Quanto mais nós Sim, cuidarmos do nosso templo, melhor é, Bárbara. Não é? Não sei o que é achas. verdade. Qual é a tua opinião? Aquilo que dizíamos, sim, aquilo que dizíamos na semana passada, né? Acho que essa live complementa a live que nós fizemos na terça passada, se não me engano. Nós Exatamente. precisamos cuidar de nós mesmos, do nosso tempo, da nossa Absolutamente. casa, do nosso ambiente físico, que é a nossa casa, mas também de nós mesmos, né? E o que eu tenho Absolutamente. feito para cuidar e observar e perceber as diversas áreas da minha vida, né? Eu citei, vou repetir um pouco do que eu citei semana passada, né? Já que você falou tanto de cuidar de si mesmo e da família. Sim. Como eu vou Porque cuidar do repara, meu isso é a base. ambiente, dessa casa que é o meu lar? Porque isso é a base. A gente parece que está repetindo, mas é a base. Se eu tiver um ambiente saudável, limpo, organizado, né? Se eu me alimentar com alimentos saudáveis e organizar o meu templo, que é o meu corpo, né? Bárbara, mas a gente está dentro de quatro paredes, estamos em contingência. Estamos em contingência, mas na Nós contingência, somos o que eu posso imparáveis. fazer para cuidar de mim? Nós somos Né? O que imparáveis e você nós pode podemos ser fazer para cuidar imparáveis. de
Imparáveis. O nosso corpo, eu tenho uma amiga que ela fala, o nosso esqueleto foi feito para ficar em movimento. Então vamos arrumar uma maneira da gente colocar o nosso corpo em movimento, nem que seja correndo na sala, gente. Isso Ou mesmo. fazendo lá os videozinhos com as atividades físicas, se você não consegue, dentro das limitações, da restrição que você tem no período de isolamento social, né? A gente sabe que é delicado, mas nós entendemos, né, que é o nosso tempo também de criar coisas novas. Isso é empreendedorismo, né? Eu trouxe uma relação entre a palavra empreender com idealizar algo, que é diferente de A empreendedorismo. rede, O empreendedorismo tem a ver com o processo. Como que eu vou sim, fazer empreendimento, implementar coisas no meu dia a dia nesse tempo, para a minha vida? Aí eu vou me alimentar do quê? Eu vou ver vídeos sobre o quê? sim. Ou eu vou poder ler livros, por exemplo. Quais livros eu vou ler? O que eu vou escolher? Que alimento eu vou dar para o meu cérebro e para o meu corpo? Eu gosto muito de fazer Sim, essa pergunta para os meus alunos, para os meus mentorandos. Que alimento que você vai dar? Né? exatamente. Acima Então, de é tudo, cuidar de si mesmo. Sim. exatamente. Aqui o que se pretende aqui, essencialmente, é que nós consigamos construir uma vida que seja só por si, não seja só o sinónimo de algo que seja o exterior, o financeiro, mas também que seja uma vida que seja épica. E uma vida, quando eu digo uma vida épica, digo uma vida memorável. E isto não quer dizer que a vida não tenha altos, não tenha baixos, e que as coisas não corram às vezes mal, porque elas têm que correr e é obrigatório que elas corram. E ainda bem que correm. Isso é importante perceber. Ainda Sim, bem que vai correm, ter porque só dias difíceis. Vai ter dias, né, Pedro? Puxa, para. né? E como eu vou lidar com isso? Repara, uma das coisas que Sim, eu pode vejo, e falar. vejo, por exemplo, pessoas muito importantes, há pessoas que eu vejo, por exemplo, e vejo muito a nível de empreendedorismo, e vejo pessoas que são, até, são mesmo completamente focadas no negócio, mas também elas próprias dizem, e que são self-made men. Eu vejo, por exemplo, vejo um pouquinho, eu não quero citar muito, porque de facto lá está, vejo. Gary Vaynerchuk, para quem não conhecer, ele é um empreendedor digital. E ele é uma pessoa que está sempre a dizer: tens que dar, tens que dar, tens que ter fé, tens que focar, tens que continuar, tens que aparecer. E ele sabe perfeitamente que o trabalho massivo é sinónimo de sucesso. Mas é o que ele diz: não te esqueças de ser tu, não te esqueças de cuidar de ti, não te esqueças de cuidar da tua família, daqueles que são colocados. E isto nós estamos a falar de empreendimentos que são mais difíceis de ter. Por exemplo, o caso dos empreendimentos digitais, são coisas que demoram muito tempo a fazer. Há pessoas que estão há 10 anos para conseguir aparecer um pouquinho na ponta do iceberg. Isto são 10 anos, não é brincadeira. Isto quer dizer o quê? Até lá, quem é que vai cuidar de nós? São os nossos familiares, não é? Mas acima de tudo, quem é que tem fé? Somos nós que Sim, temos que ter fé. Somos nós que temos que realmente seguir em frente. Somos nós que temos que conseguir absolutamente produzir. Isto é muito importante. Agora, se sim. isto depende tudo de nós, também depende de nós termos uma vida mais épica. Como é que nós podemos ter uma vida épica? Simples. Cuidar de nós, cuidar dos nossos que estão ao nosso lado, ter sucesso nos nossos negócios. Isto é muita coisa. Isto é muita coisa. Isto não é assim fácil. Se fosse fácil, estava bem. E, acima de tudo, também Sim. temos que ter uma componente filantrópica e uma solidariedade maior. Isto há coisas que também posso. Sim, sim. Ias perguntar. Eu gosto muito de pensar nessa coisa da consciência da coletividade, né? Podemos cuidar Sem dos dúvida. nossos, né? Os nossos filhos, o cônjuge, quem está na nossa casa, mas e fora da Olha, casa? é um E senhor que essa consciência coletiva, eu, eu, né? eh, Eu, eu vou dando nomes de pessoas que vocês podem ver, ok? tá. Por exemplo, um senhor que eu gosto muito de ler e gosto muito de observar também no YouTube, coisas que ele tinha e coisas que ele dava muita informação. Ele é foi um dos mentores e ele chama-se Jim Rohn. Ele tinha um princípio dos 70, 70, 30. Ou seja, 70, desculpa, lá estou eu. 70, 10, 10, 10. Isto é, 70% do teu salário que seja efetuado para pagar as tuas contas. 10% do teu salário que seja para investir em ativos. Eu já explico o que é ativos em vez de passivos.
10% para investir numa conta poupança. E outros 10%, absolutamente, em vez de ser para algo como se fosse, por exemplo, uma igreja, fosse o que fosse, para a caridade. Ou seja, ele defendia Sim, que... que é, que é investir em outras vidas, né? Em Exatamente. solidariedade, né? Você escolhi o projeto, né? Esses dias na nossa comunidade nós decidimos doar 1.000 cestas básicas. Várias pessoas me procuraram, eu quero até agradecer aqui, aproveitar esse tempo para eu poder agradecer, porque muita gente doou e a gente está indo para a rua para doar ainda. Então, esse é um foco, mas tem outras pessoas, por exemplo, doando lanche para os moradores de rua nesse período, Exatamente. entende? Como que a gente pode escolher, fazer essa escolha? Qual é a minha... Exatamente, era exatamente isso que ele dizia. Eu defendo muito esta teoria, exatamente porquê? Ok, Eu ok. deixei-te de ouvir, desculpa, Ah. deixei-te de ouvir completamente. Mas o que isto quer dizer Tivemos um pequeno problema na conexão, mas voltou é, agora. voltou. O que o Jim Rohn diz é Ok. para as pessoas. hum, Olá, Jô, não sei se é Jô, estás? Estamos com algumas dificuldades em termos de rede. Obrigada a todos que Alô? estão Consegues-me ouvindo, né? ouvir? Se tiverem dificuldade, pode falar. Estou te ouvindo. Sim, Pedro. Sim, pronto. O que ele diz é que nós devemos não é só disponibilizar o nosso dinheiro, mas envolvermos ativamente nas obras. O que é que isto quer dizer? Exatamente. Colocar a mão Nós na temos que massa, escolher. né? Usar o nosso dom. Uhum. O que é que isto quer dizer? Quer dizer exatamente o quê? Que se nós vamos pegar no nosso dinheiro e nos vamos informar onde é que nós vamos pôr o nosso dinheiro para ele se multiplicar quando é investimentos, também quando o vamos dar para uma instituição de caridade, perceber exatamente muito bem para onde é que vai o nosso dinheiro. Não é lermos sobre as empresas, é irmos às fundações, irmos lá em loco e perceber o que é que está a acontecer. Isto é Sim, fundamental. Ou seja, já vos dei aqui mais três verdade. pessoas para ler um pouquinho. Isto é muito importante porque às vezes quando as pessoas estão mais sem dinheiro é quando elas acham que é mais complicado fazerem alguma coisa. Isto é muito importante nós entendermos que empreender começa de dentro. E às vezes podemos não ter muito dinheiro, mas ser grandes empreendedores e ter uma vida muito épica. Não é só o meu Lamborghini, não é só o meu Ferrari à porta que vai dizer exatamente quem eu sou. Vai dizer exatamente aquilo que eu faço, aquilo que eu invisto na minha comunidade e aquilo que eu dou aos outros, vai realmente ter impacto. Isso é que é importante entendermos. Que sermos empreendedores e ter uma vida épica, por muito difícil que ela às vezes possa ser, a ver com aquilo que é medido pelos anéis nos meus dedos, mas sim para aquilo que eu faço em termos genericamente para os outros. E garantidamente, as compensações vêm, mais que não seja pela situação de sabermos que fizemos boas coisas na nossa vida. E é muito lindo, né, pensar nessa palavra legado. Imagina, do que eu vou ser lembrado? Quando você usou o Exatamente. termo épico também, é muito legal. Imagina, eu vou ter uma disposição. No futuro vão falar o que de mim? Isso fala muito de missão, de propósito. Eu me descubro ao poder entender quem eu sou, qual é o meu verdadeiro propósito de vida. Para que eu vim a esse mundo? Por que eu acordo todos os dias? Um, Então, qual legado eu vou deixar? Eu vou fazer algo para mim, para construir um grande palácio ou comprar carros bons, como você mesmo disse, né? Vou ter uma Lamborghini ou um Porsche? Não sei muito bem o nome dos carros. Vou construir uma empresa muito grandiosa, vou fazer esse empreendimento externo, ou vou cuidar de vidas, da humanidade de outras pessoas, observar o que está fora do meu redor, a humanidade dos outros, as necessidades dos outros. Isso fala Para de o legado, né? O legado que vão é um contar pouquinho. de mim no futuro? Quem O foi o legado, Pedro? Quem é que foi a o Bárbara? legado, Oi, 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 oi.
o legado é mais do que isso, Bárbara. O legado é exatamente aquilo que nós temos, que deixamos em termos de energia. Repara, quando eu desaparecer deste mundo e quando tu desapareceres deste mundo, o que vai acontecer é que vamos deixar, ok, mais que não seja uma herança genética, uma herança em termos de energia, está certo, ok? Mas a verdade é que são as ações que se vão repercutir no tempo. E essas são aquelas. Repara, o universo esse vai. Ele não vai acabar comigo, ele vai acabar comigo enquanto corpo. Mas tudo aquilo que é a minha essência, ela continua porque ela sempre existiu. A essência continua sempre a existir. E cada vez mais é que nós temos uma situação na qual nós temos que entender que nós, quando impactamos os outros, quando impactamos uma vida, quando impactamos alguém, nós percebemos e sabemos que o nosso legado, que a nossa herança coletiva está lá. Repara, eu faço milhares de Sim, vídeos. a nossa Faço a essência, expressão. né? Essência. Exatamente. E os vídeos que eu faço, eu sei perfeitamente que eles podem não ser vistos agora. Podem ser, se calhar, vistos mais tarde. Mas se impactarmos uma única vida com um vídeo que nós fazemos, que tu fazes, que eu faço, com uma live, com um direto, e se impactarmos uma vida e se essa vida mudar para melhor, fantástico. Esse é o meu legado, esse é o teu legado, esse é o legado de quem realmente também não está neste preciso momento Sim, a poder não retirar, se calhar, tantos dividendos a nível monetário, mas sim pode efetivamente impactar uma vida. E esse dividendo é mais importante. sim, esse é o Isso nosso é desejo, aquilo que eu né? acredito. É até bom afirmar aqui. Né? Por que que a gente está fazendo isso, né? Porque a gente acredita muito nisso, nós dois juntos, né, Pedro? Estamos somando a nossa Verdade. essência para poder fazer isso nesses dias, né? Exatamente. E isso é muito, Para, muito grandioso. não é por uma das coisas que muitas das vezes os nossos amigos, os nossos familiares nos criticam, mas na realidade isso dá-te assim tanto, se calhar dá. Dá de uma outra forma. Dá do reconhecimento, dá do facto das pessoas verem, dá de impactar vidas. Obviamente, claro que as coisas não são. Às vezes as pessoas podem Sim. pensar, ok, mas isto pode ser uma coisa. Não, não, mas é fantástico. A retribuição monetária, que também daí advém, às vezes é mais rica. Porque a retribuição das mentorias, de tudo isso, ela vem, além de vir com retribuição monetária, ela vem com uma retribuição de carga energética maior. Isso é muito bom. Ver um sorriso na cara, no rosto de alguém, A troca, é ainda é mais, porque sim, na sim. realidade é Essa como se para fosse nós o que algo vale é em essa dobro. troca, né? Ah, É dobro, porque a sim. mentoria custa X, custa um determinado valor, a pessoa realmente adquire aquela mentoria por aquele valor, mas é impagável ver que aquela mentoria, aquilo que lhe foi entregue, foi uma mudança de vida e que a satisfação que vem inerente a isso ainda é muito maior. Ou seja, é em dobro. Isto é muito importante também. Esse é o legado, esse é que é o E para verdadeiro nós isso é o testemunho. mais importante, né? Esse, Sem sim. dúvida, sem É dúvida. quando as pessoas Chazinho. dizem, te ouvi, eu ouvi o que você falou, chazinho, né? Eu ouvi aquilo que o chazinho está me deixando com sonolência. Eu ouvi aquilo que você falou e fez muito sentido para mim. Isso agregou É o muito. ambiente. Isso somou, isso agregou. Então, é a troca de energia, né? Que eu falo que é uma soma de energias. Essa sinergia que a gente está criando aqui. Tantas pessoas que nos ouvem, estão podendo Sim, partilhar isso conosco, né? Muita gratidão. A gente está muito feliz por poder estar aqui contribuindo, né? Falando de algo que a gente acredita tanto, que é o legado. é exatamente. Isso é que é o verdadeiro legado. É poder impactar alguém e saber que alguém. Repara, às vezes quando. Porque isto acontece altos e baixos, e na nossa vida há coisas que nós estamos mesmo no topo e as coisas estão a correr super bem, e está super bem. E de outras vezes as coisas não estão muito bem, e às vezes pensamos até, olha, vamos desistir, etc. E de repente vem, isto já me aconteceu, e aconteceu há bem pouco tempo. Estava a pensar, bem, ok, eu não estou numa fase, por causa desta história toda, tudo isto que às vezes acontece, não estou numa melhor fase, e de repente entra-me um comentário, um testemunho de alguém que tinha acabado de ver um dos meus vídeos, e foi um testemunho grande, grande em termos de texto, mas também foi um testemunho
muito Uhum. vivo, muito, um testemunho muito correto daquilo que estava colocado. Significa que, para mim, nem foi tanto o testemunho só, foi o facto de que aquela pessoa viu o vídeo até ao fim, o vídeo impactou e o vídeo realmente mudou ali algumas coisas. Depois, claro, as palavras ditas de agradecimento, claro que nos fazem querer continuar. Mas nem é isso. É aquela velha, aquela chama que tu sentes nos teus olhos a dizer-te assim: espera, mas afinal de contas, o que eu faço é visto por alguém, é valorizado. E isto é É. E legal. quanto é, Pode parecer é pequeno, algo que você mas está deixando, né? exatamente são estes testemunhos que te fazem continuar a seguir em frente e a fazer mais e mais e mais, independentemente de às vezes poderes ter retribuição, outras vezes nem por isso e continuares. Porque a vida é feita de grandes sucessos, coisas que Sim. acertam ali na mousse, coisas que acertam ali no ponto e que tu sabes que correu tudo bem, está tudo fantástico, tens uma série de coisas a correr ao mesmo tempo e depois de outro momento as coisas até abrandam e o ritmo é muito lento. E o que é que te faz continuar? É isto mesmo, é saberes que impactaste. É importante. Sim. Saber o seu momento, né? Ainda ontem eu estava falando numa live sobre as fases que nós vivemos, né? Então todos nós a gente pode comparar com essa coisa da borboleta e da fase que ela vive, né? Até uma lagarta se tornar borboleta levam-se semanas, então são fases. Nós estamos nesses dias como humanidade vivendo algumas fases. É um tempo em que a gente vai Absolutamente. precisar nos voltar para nós mesmos, né, para refletir sobre quem somos e de que maneira a gente vai poder descobrir o nosso próprio potencial para externar isso daqui a pouco. É a nossa hora de talvez estarmos num casulo. E o que, Exatamente. que esse casulo representa para nós? Né? Como humanidade, pensando no coletivo e também para mim pessoalmente. Então, assim, vocês que ainda não assistiram os vídeos do Pedro, né, estão todos no canal dele, é sensacional, vocês precisam assistir, gente. Por favor, assistam. Maravilhoso. Obrigado. Não, mas a verdade é que eles, Uhum. em termos de vídeos, o que eu procuro fazer é que sejam o mais acessíveis possível para que eles também impactem. Isto é importante. Porque a verdade é muito esta. E eu Sim, escolhi este fácil tema, entendimento. eu escolhi este tema exatamente porquê? Porque o mais importante. Oi, Célia. O mais importante é Oi, nós Célia, boa sabermos tarde. que neste preciso momento nós temos que ter, acima de tudo, uma grande eficácia naquilo que nós fazemos. Mas o que nos constrói em termos de empreendimento, em termos de sermos empreendedores, é exatamente, sabemos que a nossa vida pode ser épica, não no sentido de lá Ferraris, não no sentido Sim, de grandes coisas que às vezes podem não ser. Obrigado, Célia, pelo testemunho. Uh, e, gratidão, gratidão, Célia. e a verdade é que Não, também podemos deixar um legado, mas que não seja em termos de educação também aos nossos filhos. Isto é importante. Que os nossos filhos sejam sim, pessoas que também ao mesmo tempo, por acharem que às vezes os pais, que é o caso dos meus, os meus às vezes acham que o pai é um completo doido, um completo louco, porque lá está, embora me sim, ajudem, os meus também. É, assim eles nos ajudam. Que bom, embora eles me Célia. ajudem, Obrigada por comunicar que você gosta. Nós também temos muita alegria de poder te ouvir, muito né? E obrigado, de ouvir Célia, o seu mesmo. compartilhar. Vês, são estas Pode pequenas continuar falando coisas dos também, filhos. não é? São às vezes estas É, pequenas nos coisas, não é? ajudam. Também que fazem com que também as coisas continuemos, não é? E a verdade é muito esta. Verdade. São coisas. Portanto, cada vez mais talvez isto é construir algo que, por exemplo, eu estava a falar mesmo dos meus filhos, e os meus filhos às vezes colaboram comigo, às vezes um pouquinho contrariados, porque já são adultos, não é? E às vezes, quando há determinado tipo de vídeos que eu quero fazer e que eu lhes peço a eles, eles às vezes ficam, ok, lá tem que ser, não paras com isso, pronto. Mas a verdade é que, em termos, eu sei perfeitamente isto
estou a deixar um legado e mal ou bem, eles, por muito que eu possa falhar em algumas coisas e até acertar noutras, pelo menos um legado de colaboração e um legado para que possa ajudar os outros também é importante. Eles às vezes não vão entender o propósito, né? Talvez por serem muito Não, jovens. não, não, não. Por que você está fazendo isso? Não faz muito sentido, né? Há alguns questionamentos que a gente ouve. Mas a nossa intenção é desenvolver uma humanidade, é pensar em nós como humanos, de que maneira a gente pode cumprir o nosso verdadeiro propósito, cumprir a nossa verdadeira missão. Eu acho que isso Isto é fala muito importante. de ser, de, de ser, de ter e exercer o nosso verdadeiro propósito. Ainda bem que tocas no tema missão, isto é muito importante. Repara, é muito difícil muitas das vezes nós conseguirmos convencer para qualquer projeto que façamos, seja isto, seja o que for, convencer os nossos familiares. Isto é invariável. Nós nunca conseguimos vender as ideias aos nossos familiares. É muito raro Ok, tá conseguirmos tudo bem. vender as ideias aos nossos familiares. Se alguém conseguir vender uma ideia aos familiares e ter o apoio incondicional dos familiares, meus amores, esse é um grande e enorme empreendedor e vai ser um próximo Steve Jobs da vida. Porquê? Porque por isso simplesmente conseguiu vender a ideia aos familiares, aos pais, às mães, aos filhos, às esposas, a quem está à nossa volta, que são os céticos por natureza e ainda bem que o são. Não é? Eu vou contrariar. Isto Minha irmã entrou agora para me assistir nesse momento. Gratidão, irmã. Ela tá aí. Então, ó, quem Ok, pronto. sabe, hein? Não, mas isso, pronto, lá está, vês, É uma estás exceção. destinado É uma estás exceção. destinado ao sucesso. Eu, por exemplo, não consigo convencer o meu irmão. Uhul. Por exemplo, o meu irmão é cético. Diz, Ah, o que é que tu estás para aí a fazer? Lá estás tu, é sempre a mesma coisa, não estás quieto, estás a inventar sempre isto e aquilo e aquilo outro. ah. Pois é. Portanto, vai, na volta tu estás É por destinado ao sucesso enquanto. e eu, É olha, por enquanto, tá vendo? Ó? Por enquanto não, é agora assim com é, seu irmão. Daqui a pouco pode ser que ele veja algo diferente, né? não, é normal. Isto nós estamos a falar, eu estou a brincar um pouquinho. Se o meu irmão me estivesse aqui a ouvir, ele nem sempre pode, porque a vida profissional dele é Sim. Às muito, vezes o muito horário elevada. não coincide, né? É, mas é uma Sim. pessoa que de facto, porque lá está, dentro da sua forma de estar, é uma pessoa que está lá sempre ao lado. E se eu precisar de alguma coisa, por exemplo, se dentro de um projeto qualquer, ele é o primeiro. E isto é muito importante também, lá está. Só ainda não lhe consegui foi vender a ideia na totalidade, mas está quase, está quase. Eu vou utilizar uns pozinhos mágicos para o Isso faz convencer, parte da construção. Isso sem faz parte da dúvida. construção do seu legado, né? Sabe algo que eu quero acrescentar, que você falou, é um termo que eu gosto de usar, talvez as pessoas vão entender, também colaboram para que elas entendam. Isso tudo que a gente disse sobre construção de empreendimento tem muito a ver com aquela regra do dar e receber, com semear e colher, né? A gente estava falando outro dia de colocar algumas plantinhas, né? Que a gente está fazendo coisas cuidando da nossa saúde, colocando alimentos saudáveis e plantando. Então, se eu quero colher alface daqui a uns meses, eu preciso plantar um alfacezinho, regar, organizar, não é? É uma lei de semeadura. Eu só vou colher adiante aquilo que eu estou semeando hoje. Mas eu estou dentro da minha casa, em contingência. Como que eu vou semear? De que maneira você, se conhecendo, dentro da sua casa, com a sua família, pode construir isso agora? Isso tem a ver com empreendimento, com empreender em você mesmo, em todas as áreas da sua vida. Precisamos lembrar que temos 11 áreas da nossa vida. Né? Então, dentro de cada área, então eu vou repetir: se eu for cuidar da minha saúde do corpo, o que eu vou fazer com a saúde do corpo? Vou organizar, vou fazer minha atividade física de alguma maneira. Tem aí vários educadores físicos, várias pessoas que podem te ajudar, que estão nas redes sociais, né? Vários super profissionais. Se eu vou me alimentar bem, o que eu vou fazer para eu me alimentar bem? Então, se eu quero comer rúcula, eu preciso plantar rúcula. Não dá para ser diferente. Não vai querer plantar rúcula e comer agrião. Então, qual tarefa eu vou fazer hoje para eu colher no futuro?
dentro da minha casa, com a minha família, nos meus negócios, comigo mesmo em primeiro lugar, eu acredito, né? Como? Exercendo a minha fé. De que maneira? Desenvolvendo a minha espiritualidade, desenvolvendo o poder da gratidão. O poder da gratidão e o dar e receber, para mim, são fundamentais, são exercícios diários. Não é, Pedro? Exatamente. Concordo plenamente contigo. Isto, de facto, deste um exemplo muito grande, que é o semear agora e para se colher mais tarde. Mas a verdade é que, e aqui a única coisa que eu quero chamar mesmo só a atenção é, vamos, por favor, apreciar o processo. Não há nada tão delicioso quanto, olá Fernanda, bem-vinda, quanto Olá, colocar Fernanda. numa de colocar num vaso uma pequena semente e de repente, num dia, olhamos para aquela semente e vemos que de facto já tem uma pontinha de uma plantinha. E a verdade é que para mim Sim, é uma felicidade enorme ver que as coisas estão a germinar, estão a nascer. E, e é se calhar mais feliz do que até depois quando tem a rúcula no seu final. Claro que vai-me dar um prazer enorme comer a minha rúcula, porque também adoro rúculas, mas é uma hortaliça que você ama, né? eu E adoro ok. rúculas, adoro rúcula e adoro tudo o que tiver a ver exatamente com alfaces, tudo isso é muito importante. Mas o que é que isto quer dizer? Quer dizer Uhum. que o processo de ver as coisas germinar, beijinhos Fernanda, de ver o Beijinhos, processo Fernanda. das coisas a crescer, das coisas a germinar, é como tu dizes, é muito importante, é fundamental, fundamental. E Sim, isto sim. É exatamente é disso. Não, é aquilo que vai levar ao sucesso. O sucesso não é feito da rúcula final. Ela não existe porque ela de repente apareceu Sim, assim, puf, do ar e fez-se uma rúcula. Não, ela veio exatamente porque o processo daquela planta a crescer e a desenvolver, o amor que é colocado ao colocarmos a própria semente na terra, vai ser muito mais eficiente. Portanto, é isto que faz um empreendimento. sim, sim. É amar o processo, é adorar o processo, é É, ver que as coisas estão a germinar. Demoram tempo, demoram, mas o mais importante é perceber que no final aquela semente é uma folha de rúcula, ou mais. sim, sim. Para vocês que estão chegando agora, a gente estava fazendo um comparativo com essa ideia do semear e colher. Então, se nós semearmos, ou se nós colocarmos uma mudinha de rúcula na terra, vai nascer rúcula. Então, a gente estava dizendo de processos, né? Agora é a hora de vivermos determinados processos de amadurecimento, de É aprendizagem para verdade. nós. E isso fala do tipo de empreendimento, né? O empreendimento que eu tenho em mim mesmo, na minha vida, na minha casa, na minha família. Como estamos fazendo isso agora? Só porque tem pessoas chegando, a gente vai. As pessoas vão falar, não, estou falando de plantar rúcula. Eu e o Pedro, a A gente está Fernanda está plantando hortaliças, né? eu estou a plantar Literalmente. morangos até, Vai, pode inclusivamente. E falar. aqui a Fernanda estava a dizer que estava Delícia, à hein? espera que os morangos crescessem no vaso. Eu tenho num pequeno terreno uma fila de morangueiros. Portanto, eu só estou à espera que os pássaros não vão lá comer os meus morangos para que eu os possa comer. Portanto, cada vez mais isto é importante. Sim, e É ainda ela como falou tu uma coisa dizes, Ivan, super importante. dar valor Dar às raízes valor da às família raízes da também. família. Exatamente. É a nossa É, hora. Esse é exercício que a gente fundamental. está tendo agora de contingência, de voltar para casa, tem a ver com esse convite que estamos tendo para voltar ao lar, voltar à família. Quem Sem está com dúvida. crianças, cuidar das crianças, inovar com as crianças. Hoje a minha amiga disse: Meu Deus, o que eu vou fazer com esses meninos? Chama o Vou ter que pôr a mentor, rede. a gente agenda. O que eu vou fazer com o adolescente? O que eu vou fazer com os meus pais que estão idosos? Cada um tem a sua realidade, né? Então, dentro da sua realidade, uma amiga ainda me dizia outro dia: meus pais estão doentes, se a minha irmã não vier visitá-los, eles estão entristecidos. Paciência, é um exercício que nós vamos ter de cuidado, de carinho, de amor com eles, né? Isso é o nosso momento de semear agora para colher no futuro, né? Valorizando sim a nossa casa, a nossa É o que a família, né? Fernanda diz muito bem, é filho pródigo. Para quem conhece um pouquinho, filho pródigo tem exatamente a ver com isto. Né? Sim, E é muito é importante. uma analogia fantástica.
voltar para casa, uma hora a gente vai voltar, né? A gente não pode ser um filho bastardo. É Olha, a verdade, gente não vai um deixar a dia live voltamos, voltar às finalizar sem raízes, fazer uma exatamente. conclusão, né? Sim, É é. muito Fala importante. muito de Isto voltar é, às nossas raízes, de honrar, principalmente honrar e respeitar a nossa história, o berço de onde a gente veio, né, Pedro? é importante entender exatamente isto. É entender que quando nós estamos a fazer algo, o processo, nós temos que nos divertir a fazer o processo. Isto, repare, uma das coisas que as pessoas hoje em dia têm a mesma ideia é de que vão trabalhar e vão trabalhar numa coisa que odeiam. E porque, pronto, trabalhar numa coisa que odeiam é que é bom porque isso dá dinheiro. Porquê é que será que nós continuamos a associar o desprazer ao dinheiro? Continuamos a ter dor para ir para aqueles sítios que nós odiamos para ter dinheiro. E empreender e ter uma vida Nosso épica Deus. é exatamente isto. É exatamente isto. É percebermos que no processo nós podemos amar cada processo. Se não estamos a amar cada processo, vamos lá perguntar-nos o que é que nós estamos ali a fazer. Deus está a curar o ser humano e o planeta com a sua infinita generosidade e amor. É tudo que nós acreditamos, Fernanda. Deus está nos dando a oportunidade de deixar a natureza ser Olha, natureza e de nós voltarmos à nossa essência, às nossas raízes. Deus é muito eu vou ser lindo, né? polémico. Eu vou ser o que sou, vou ser polémico. Vai ser polêmico? É, Ah, quem sim. ficou. É que, repara, este confinamento vai nos trazer muitas dificuldades. E quem está para evoluir a nível de consciência, vai evoluir a nível de consciência. Mas tem que perceber que ser consciente e ter a consciência mais evoluída vai ser um processo de dor. Preparem-se, vai doer, porque depois já vamos sair Sim, da matriz. sim. E não é agora que as coisas vão mudar, não vai ser no nosso tempo de vida. Porquê? Porque aqueles que neste preciso momento estão a mudar a consciência são aqueles que vão sofrer. Porque não vão estar neste preciso momento, não vão estar enquadrados com uma sociedade que só por si continua exatamente a existir. O que isto quer dizer é que a sociedade essa não vai deixar de existir. Quem agora pode aproveitar para evoluir, vai evoluir. Mas também ao mesmo tempo, quem neste preciso momento estava numa consciência menos evoluída, acreditem que vai continuar numa consciência ainda menos evoluída. O que isto quer dizer é que vai aqui existir uma situação de quebra da sociedade. Isto é o que eu defendo. Eu estou a ser polémico, mas a verdade é esta. O que significa é que aqueles que não têm que evoluir vão Pode ser. continuar na sua forma mais dura e aqueles que têm que evoluir vão exatamente evoluir num outro sentido, mas vão passar o processo de dor porque não se vão encaixar com aqueles que não evoluíram. E aqui é que vai trazer uma enorme dor. E isto vai trazer ruptura. E são os nossos netos que vão realmente... Um grande abraço, Rosi. Muito obrigado por teres vindo. E, Um abraço, Rose. Nós e a estamos num verdade... processo. Somos pessoas distintas. Eu entendi o que você quis dizer, né? Eu entendi. Sim. Exatamente. Eu acho Pronto, que é como... aprender é dolorido. Eu sempre pensei que aprender é com dor. É um pouquinho aquilo que a Rosilene também está a dizer. Nós estávamos muito loucos com nós mesmos. Esse tempo de reflexão vai mudar tudo em nós. Sairemos melhor se é só dar uma chance para nós mesmos. Aí é que Sim. está a questão, Rosilene. Alguns vão dar valor a eles mesmos, outros Vão criar fechada. consciência, né, Pedro? É isso que você estava dizendo. Sim. Outros não Exatamente. vão criar. Sim. Fernanda, Cada a um dentro do questão é seu que... momento, dentro do seu processo, do seu momento. Exatamente. Uhum. Exatamente. E a Fernanda está a dizer que vão ter que olhar e aprender com os evoluídos. Não, não vão. Não vão porque, na Será? realidade, Será que eles vão na ter que ter realidade, essa consciência? não porque repara, continuam a Tomara. ser a maioria. Continuam a ser a maioria. E aqueles que são mais evoluídos são ostracizados. Ponto. São colocados de parte. Porquê? São o quê, Porque Pedro? são Português do Brasil. ostracizados. Ah, tá. São colocados de parte. E isto Excluídos, quer pode dizer ser? exatamente o Traduz? quê? É. Aham. Porque é como sempre foi. E que isto quer, é como o Fernando diz, é como sempre foi. Porque a verdade é, o que vai acontecer é que de facto as pessoas vão ter a sua mente mais fechada. Mas a verdade é que vai existir mais pessoas que vão poder equilibrar o prato da balança e sim, Rosilene, vamos aproveitar, mas vamos a ter o prato da balança É um mais tempo de. equilibrado. É,
Fala, Sim, é um fala, tempo de desculpa. cura para alguns, é isso que o Pedro está tentando, o ponto de vista dele. Não, o que você está tentando dizer é que é um tempo de cura para alguns, né? Você disse isso. Nem todos vão se permitir ter a cura. É isso que eu concordo com você. Infelizmente, nem todos estão disponíveis para o Repara, aprendizado, para a lição, repara, né? Eu também estou exatamente, pronta pronto, lá está. para dar e receberem. Vamos Empreendedorismo lá, o naquilo que 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 nós nós vamos estávamos a fazer falar juntos? É. com a Quem Fernanda. chegou agora, assiste a live por completa, né? A gente já está quase no fim, né? Mas, por favor, assistam, Ah, né, Pedro? é verdade. Acima de tudo, isto quer dizer o quê? Olha, repara, uma coisa que eu vejo na sociedade brasileira. A sociedade brasileira, neste preciso momento na Europa, está tudo em confinamento muito grande. E neste preciso Opa! momento, o que eu verifico é que, por exemplo, e que vejo pelas notícias, os brasileiros continuam a sair para a rua. Isto é muito perigoso. Lá está, a tal consciência que pode evoluir, não é? Mas pronto, lá está. É como a É, Rosilene diz, estamos cá. Olha, o tema é meu, nós mas eu estamos acho que aqui. o Contem tema era conosco. meu. O tema era meu, mas eu acho que tu tens ainda mais qualquer coisa para dizer, porque isto tudo tem a ver exatamente com aquilo que também nós discutimos ontem e hoje também pelo telefone, sobre coisas que também nós queremos é deixar em termos de planos para as coisas. Portanto, a palavra é tua. Ah, do tanto que você já falou, meu amigo, eu tô assim, ó. Eu já colaborei muito, me senti super participante, né? Eu tenho gratidão. Eu só não quero que a gente termine assim, sem despedir das pessoas, sem agradecer, porque muitas pessoas participaram, colaboraram. Eu quero reafirmar aqui a nossa intenção nessas lives ao longo desses dias, que é de poder contribuir para que algo aconteça num tempo de contingência, né? Nós estamos nas nossas casas, mas a gente está construindo algo em nós. E se vocês tiverem ideias, opinião, assuntos que vocês querem que a gente aborde, né? Trazer algo novo, não é não, Pedro? Nós queremos muito falar sobre empreendimentos, mas a gente acha e estamos defendendo a ideia de que, no primeiro lugar, a gente deve empreender Verdade, em nós Fernanda? mesmos. Nas diversas. É isso aí. O que ela falou? Tem uma lida. Ah, tá. Ela tá falando do Brasil, né? É que tem aquela ideia do lockdown e do lockup, né? Há uma divergência. Há a ideia do desenvolvimento econômico e da contingência da doença, né? Então a gente precisa conter, mas como empresário as pessoas estão muito preocupadas em se desenvolver, as pessoas estão preocupadas em ter os seus negócios evoluindo, em poder gerar emprego, né? E ter consciência Gratidão, Rosilene. de que também. Gratidão, Rosilene, amo você, tá? Minha família me prestigiando. Eu tenho que dizer que amo. Então, assim, tem a Está ver com esse vendido, está desenvolver. vendido. Eu posso desenvolver dentro do meu lar, dentro da minha casa e no meu negócio, porque eu, como empreendedor, eu tenho preocupação em gerar emprego, em pagar o salário das minhas funcionárias. Então, como que eu faço? Né? Eu pessoalmente falando, estou numa situação assim, estou dentro de casa, posso fazer home office, mas nem todo mundo pode, então as pessoas às vezes precisam sair de casa, né? Empreender para esses dias nas nossas lives, queremos convidar vocês, queremos dizer que estamos muito gratos por estarem aqui, faltam 2 minutos, o Muito. Instagram faz a live cair, né? Nós estamos muito gratos, a nossa enorme gratidão, Pedro, meu amigo, como eu tenho Muito aprendido obrigado, com minha você. amiga. Tem Se sido. você puder, se você muito, muito, muito grandioso. Se você puder anotar, né, às vezes as pessoas vão perguntar, quiser deixar as indicações das leituras, né? Sim, Uma boa indicação aí para a gente poder ler. tens aquele livro que eu te falei, o livro Dar e Receber, do Josh. Eu vou deixar depois. Perguntem-me, ok? Livro Deixa Dar e pra Receber. gente. Tem também uma tribo de mentores do Tim Ferriss, que é fantástico. Não é para lerem tudo de uma vez, mas é um livro com 600 páginas e vai ser fantástico. Tem também. Bom, eu 600. vou-vos deixar. 600, só, não tem muito Deixa mais, é assim. pouquinho. 17,59, né? Nós começamos 18 pontualmente. Ou 18 e Robin 2, Sharma. 17 e 2, se não me engano. De Robin Sharma. Gratidão a todos. Gratidão, Muito obrigado, Pedro, por essa Rosie. tarde tão maravilhosa, esplêndida. Noite feliz para vocês. Gratidão Muito a obrigado todos.
por estares aí, muito obrigado por tudo. Isto, embora com alguma dificuldade a nível de imagem, o YouTube da Sim, Bárbara, não se esqueçam, o vão ao YouTube da YouTube. Bárbara e eu também vou colocar no meu, ok? E o Vou seu ter uma também. secção de live. Sim, Sim. Um beijo para vocês. Muito obrigada. Desculpem a qualidade. gratidão, Beijinho. Gratidão. gratidão.